Bom dia, pessoal, com um atraso gigante aí, né? Quero pedir desculpa. O dia hoje também foi um dia mais complicado com chuva. Gostaria de agradecer a vocês pela presença, falar também para os colegas que vão assistir depois, que a gente teve essa preocupação de deixar gravado no YouTube, porque tem vários colegas do interior que gostariam de participar, mas não puderam estar aqui. Então, a gente vai deixar registrado no nosso YouTube para que eles possam assistir depois, né? E agradecer a presença, né, do nosso palestrante, Ramskel. Agora, como é que fala seu nome? É o mais difícil. Asmecton Silva, que é articulador de difusão social do Programa de Mediação de Conflitos Itinerante da Secretaria Executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção e Violência de Pernambuco. Então, a gente está tendo essa grande oportunidade, né, de ouvi-lo falar sobre um assunto que se fala não só na seara pública, mas também privada, né, que são soft skills, e como é que a gente vai poder utilizar isso para a mediação de conflitos. Deixo a palavra para o nosso querido palestrante e articulador. Obrigado. Bom dia, pessoal. Asmecton, como vocês ouviram falar, mas podem me chamar de Tom. Está ouvindo esse? Tá, eu acho que está. Está ouvindo esse? Tá. Só se eu aproximar mais, mas tudo bem. Essas soft skills, elas hoje são muito faladas, não tão difundidas, mas sabe aquela brincadeira que a gente falava do pedir a benção ao avô? Até vou um pouco mais para além. Quando antigamente a sociedade pedia a benção ao padre. Quando a gente passava por uma pessoa e dava bom dia, quando a gente passava por uma pessoa de forma respeitosa, cumprimentava ou abraçava. Então, foram coisas que, com o passar do tempo, a gente perdeu um pouco para dar espaço às capacitações mais técnicas, às partes do aprendizado, e a gente acabou entendendo que não eram mais tão importantes até mecanizarmos as ações, mecanizarmos as coisas, e a vida começou a nos cobrar produtividade e começou a cobrar mais volume, e a gente precisou produzir mais com menos qualidade. E isso passou aí para os produtos, isso passou para aí as coisas que a gente assistia, as produções audiovisuais, e até que chega na gente. A gente passou a ter menos qualidade. Então, mas antigamente era demais. Hoje somos de menos. Isso aqui é mais ou menos uma sinopse do que a gente vai ver. Eu acho que eu errei uma coisinha e repeti estudo de caso lá em cima, mas na verdade é outra coisa. Corrigirei para o slide. A gravação não vai dar tempo de corrigir. Mas esse estudo de caso, primeiro aí, cancela e esquecem ele. Aí, o que são as soft skills e a hard skill? Mediações de conflito. Só frisando, eu não vou ensinar ninguém o que é mediação de conflito, vocês já sabem, tá? Eu vou falar sobre outra coisa. O que preciso saber dessas soft skills? Vamos às conclusões finais. Vamos fazer um breve estudo de caso. Vou trazer uma ideia de suposição, até de um caso real, que eu quero que vocês... Vamos pensar o seguinte: como eu faria antes do que eu estou vendo hoje, das soft skills, e o que eu faria depois das soft skills. De que forma eu agiria? Será que eu faria do mesmo jeito? E o momento das perguntas, tá certo? Vamos começar. Eu quero trazer para vocês o seguinte: o poder da comunicação. Quando a gente fala em comunicação, o que é que vem logo à nossa cabeça? Veículos de comunicação. Formas de se comunicar. Comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação assertiva,
comunicação não violenta. Então, são coisas que devem fazer parte da vida da gente. Comunicação. Eu acho que a comunicação, ela é, acima de tudo, o tudo. Porque se a gente não soubesse comunicar, tudo na nossa vida, ela se atravessa. Crianças pequenas, elas sabem se comunicar, seja quando tem alguma necessidade, seja quando querem comer. Então, o que faz diferente de nós? Vamos lá. Soft skill, hard skill. Hard skill são os conhecimentos técnicos, as experiências de habilidades técnicas, a própria matemática, as tabelas, o que eu aprendi com Excel, as coisas que eu aprendi na minha faculdade. Certo? O soft skill é a parte mais criativa da coisa, é a parte em que você tem o lúdico, tem o saber comunicar-se, a intenção, a curiosidade, ser criativo, como resolver as coisas. Vamos lá. Mediação de conflito. A mediação de conflito por si só, ela não é quase que nada. Porque se a gente for entender que o problema, ele é muito mais emocional do que racional, a gente vai ter uma ideia de que quanto mais eu vou usar a palavrinha que está muito na moda, mas quanto mais empático eu for, mais eu vou conseguir, talvez, resolver. Então, eu acho que melhor que ninguém, vocês devem saber que muitas das mediações que existem, ela tem muito mais sobre poder, muito mais sobre sentimentos do passado, do que propriamente o próprio problema. São os poderes psicológicos, se eu sou capaz, você não é, eu mereço mais do que você, eu sofri, você não sofreu, você teve mais oportunidades, eu não tive, então isso é meu. Isso são coisas que eu não faço mediação. Eu sou um articulador, eu sou um comunicador, a minha formação é em publicidade e propaganda, mas eu vivencio a mediação, de certa forma, até eu já brinquei uma vez com minha menina ali, e eu disse o seguinte, que eu vivo dentro da mediação desde que eu era adolescente. Eu vim de uma comunidade, fiz parte de uma igreja, onde as coisas caíam no meu colo e já chegavam na briga. E eu dizia, calma, o que é que está acontecendo? Um pode estar certo, mas normalmente dois estão errados. Então, a gente brigar, ela sempre vai ser uma maneira da gente conquistar, porque é assim que se faz desde a infância. Se você foi filho único, você não sofreu isso. Mas se você foi irmão de alguém, você brigou por um brinquedo, você brigou pela vez, você brigou pela hora do banho, você brigou pela hora de não tomar banho, e você sempre brigou. A briga, ela é inerente à vida do ser humano. A gente briga por coisas, a gente briga por algo, a gente briga por ideias. Mas não é sobre brigar, é como resolvemos essas brigas. Eu botei aí também outro ponto, é sobre violência sem crime. Mas o que foi feito não foi nem crime, mas a violência, ela é um crime. Qualquer coisa que fira outra pessoa é uma violação de um direito. Então, se o direito for violado, é um crime. Menor potencial, médio potencial, alto potencial, aí são outras vertentes. E aí eu vou entrar, talvez isso não é diferente do que acontece com a minha equipe, é sobre ser consultório terapêutico. Eu não venho resolver os meus problemas. Eu quero ser ouvido por alguém e alguém me dá razão. E aí vem a máxima, talvez de vocês, ou de alguns de vocês, de ninguém daqui, mas eu já ouvi, eu não estudei para passar por isso. Eu estudei porque
eu quero chegar em tal canto. E eu não tenho que passar por isso. Essa frase eu coloquei também pelo seguinte: quando se tem empatia, é muito difícil você dizer sobre para o que você estudou ou não. Porque, normalmente, a gente, como publicitário, a gente estuda para criar propaganda, para ser premiado lá no Melhores da Globo, prêmio de mídia, fazer campanhas para ser conhecido, e, na verdade, eu trabalho com assistência social. Mas é parte da comunicação, em tudo está envolvido. Então, o seu conhecimento, ele é raiz de algum canto que você pode chegar. E sobre aonde você vai chegar, tá, a subdefensora que já falou isso, eu vou construir isso. Aonde eu quero chegar, eu vou construir. Eu não cai pronto no meu colo. Soft skills, onde usá-las nas mediações. Eu vou pontuar alguns pontos. Eu acho que essa é a parte mais chatinha que eu achei. Eu não gosto de slide, mas é necessário. Eu gosto mais dessa coisa do conversar. Eu vou só pedir assim, não se preocupem quem estiver anotando, claro. Se for uma coisa que não está ali escrito, pode anotar, porque aí são ideias que vão surgindo. Mas se tiver escrito, não se preocupe não, já está disponível a versão dessa apresentação. Vai estar gravado para quem também quiser assistir novamente e quem não conseguiu assistir. Então, fica de boa, vamos prestar mais atenção do que de repente anotar. Não estou reclamando com quem está anotando, não, viu, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu acho que esse I emendou com I parecendo um L, mas é um I, tá? Respeitar as diferenças. É porque houve um errozinho na hora que eu fui salvar o PowerPoint e eu tive que transformar em PDF, porque algumas imagens não estavam indo para a apresentação. E aí, eu acho que nessa mudança deu uma colada ali no ponto do I. Respeitar as diferenças. Eu acho que eu não tenho que estar falando um a um, eu não vou ler slides, eu vou falar sobre o título dele. E cada um, eu não estou falando para uma comunidade, eu não estou falando para um grupo de crianças, eu não estou falando para um grupo de mães que normalmente é o meu público-alvo, normalmente é o público para quem eu dou palestra. E eu estou falando para pessoas que sabem, que estudaram, que se mataram de estudar, que gastaram uma grana para estar onde estão. E eu tenho certeza que se você ainda não aprendeu quais são as linhas do respeito, é bom parar, pensar, voltar um passo para trás. Não é para atrasar, mas é para dar um impulso para frente. Então, sobre o que eu consigo desrespeitar alguém. Eu deixei esse material, mas para uma questão no futuro, alguém quiser pegar, estudar e ler com calma, tá? Mas o intuito meu praticamente eu não vou ler o PowerPoint, nem devo. Mas o que é respeito? É só você parar e pensar. O que é que eu sofro como respeito? O que é que me desrespeitam? Eu sou desrespeitado como mulher, eu sou desrespeitado como negro, eu sou desrespeitado pela minha orientação sexual, pela minha orientação de gênero, eu sou desrespeitado pela minha condição financeira. Mas quais são os desrespeitos que eu cometo? Porque tenham certeza, a gente sempre está, em algum momento, em alguma hora, desrespeitando alguém. E o que é interessante não é sobre o que é que eu desrespeito ou não respeito. É sobre o que é que eu tenho feito para alguém que pode estar magoando. Por que eu falei lá no começo sobre a comunicação? A comunicação, ela não está no que eu falo.
ela está no receptor. O que eu falo, eu posso estar falando com a melhor intenção do mundo. Mas ela está sendo recebida da melhor forma do mundo? De que forma eu falo para que isso esteja sendo de maneira coerente? Será que depois de uma noite mal dormida, e aí eu falo para os que têm seus pares, venho de casa estressado ou estressada, com cônjuge ou não, com filhos, com pais, e aí eu chego aqui depois de um trânsito caótico, se tiver de veículo particular, se de veículo público, o inferno do amassado, do imprensado. Será que eu chego aqui sorrindo, fazendo caras e bocas para todo mundo? Será que eu estou bem legal para ouvir alguém, para falar com alguém? Então, vamos pensar assim, em algum momento eu desrespeito alguém. Será que o meu desrespeito está chegando em alguém da melhor forma? Como falar para alguém que me desrespeitou que eu estou sendo desrespeitado? Se for numa categoria abaixo, será que eu devo perder meu tempo com isso? Se é numa categoria acima, será que eu devo botar o meu emprego em questão? Será que reclamar não vai ser pior? Não é melhor comer uma papa salgada do que não comer nada? De que forma eu posso chegar nessa parte? Olha, você me desrespeita quando você faz isso. Olha, me desculpa, porque eu sei que eu desrespeitei você quando eu fiz isso. Então, são sobre palavras, são sobre expressões. Eu posso falar a mesma coisa de formas diversas. Eu posso falar sorrindo, como eu até brinquei com Dona Menina, o seguinte, ele está dando um acocho. Como eu posso falar de forma agressiva, um bom dia. Bom dia. Não estou para graça hoje. Claro que ninguém vai dizer isso, mas é a comunicação como chega. Valores e forças. Um outro ponto de uma soft skill extremamente importante é, quem viu um pouquinho de comunicação ou de marketing, existe uma matriz chamada FOFA, ou SWOT, que aí são forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Vamos falar, por enquanto, dessa questão do valores e forças. No que é que eu sou bom? O que é que eu faço que é muito bom? Como anda meu equilíbrio emocional? Será que já está na hora de ir para o psiquiatra? Será que já está na hora de ir para o terapeuta? Será que está na hora de só tomar uma cerveja? Está na hora de só ficar bêbado e segunda-feira chegar com o olho cheio de ressaca? Até onde você sabe que você está bem ou está mal? Não é você que muitas vezes consegue analisar a si próprio, são as pessoas. Então, a questão do equilíbrio emocional, ela envolve muito mais outras coisas do que só a cabeça. E aí eu vou parafrasear a minha endocrinologista, vá caminhar. Você está muito gordinho, sua diabetes está muito alta, vá caminhar. Porque o caminhar, fazer exercício, conviver com outras pessoas, estar nos lugares com outras pessoas, são formas de fuga. É como um prédio enorme como esse, ele ter um fio terra. Porque se vier um raio lá de cima, pega no fio, descarrega na terra, nada de mal acontece. Então, qual é o momento em que eu sei que eu preciso sair? Eu saio todo final de semana. Use a medicação com moderação. Literalmente tudo. Ser moderado também faz parte de um bem-estar de saúde para estarmos aptos
a estarmos num ambiente que depende tanto do meu emocional quanto do meu físico. A questão da atividade física, vocês passam muito tempo sentados. Até que ponto vai doer os quadris? Até que ponto dói os meus joelhos? A altura da cadeira tá boa? Ah, mas que besteira. Esse cara só está falando besteira. O pé inchado, muito bem. Aí a pergunta, até que ponto o pé inchado é físico ou emocional? A gente sabe que o emocional, ele reflete no corpo como forma de dizer, você não está bem, se cuide. Ah, existe uma doença pré-existente em você que está aumentando. Ah, não, você só passa muito tempo sentado. Fique em pé um pouquinho. Então, as atividades físicas, o autoconhecimento, autoestima, não é errado. Claro, existem ambientes que são necessários, mas não é errado estar com pouca maquiagem. Não lhe faz menor que ninguém. Maquiado demais também não é uma supervalorização da beleza, do seu emocional. É uma coisa que eu sempre digo, até água em excesso ou falta faz mal. Até água. Quem dirá outras coisas? Parar para pensar, como diz aí, atenção. Peraí que eu estou cego. Atenção plena, capacidade da reflexão. Quantos pararam já para pensar? Eu não quero estar aqui. Eu estou aqui pelo dinheiro. Que quando a gente diz isso no ambiente público, a gente diz, e o dinheiro nem é bom. Mas eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque a minha família é da área, queria que eu fosse da área, e eu estou na área por causa disso. Refletir sobre sua vida, conviver com a pessoa que eu estou, não está me fazendo bem, está refletindo no meu trabalho. Então, não é só refletir sobre o trabalho, sobre a convivência, sobre pessoas, sobre se eu saio muito, sobre se eu estou bem vestido, ou se eu estou bem maquiado. É sobre pensar sobre si. Eu comecei trabalhando em sorveteria, depois eu fui para uma padaria, depois eu fui para a informática, e tudo me trouxe para a área de comunicação. Eu trabalho na assistência com comunicação. Eu sempre fui de falar muito, eu sempre fui de falar com pessoas, por mais que eu fosse para o largo da vida, eu sempre voltei para a mesma área. Vamos lá. Meus valores é a minha fortaleza. Se você não tiver fortificado, os invasores, eles entram, sejam eles quais forem. É emendado também, viu? Senão é ele não. Escuta ativa. Um bom ouvinte. O que é um bom ouvinte? Eu vou abrir depois para perguntas, mas é uma retórica. Será que eu ouço bem as pessoas? Será que eu ouço o suficiente as pessoas? Eu estou trazendo as soft skills como forma de, também para o seu trabalho, porque são ferramentas para serem utilizadas na mediação, mas para a vida. Não existe você dizer, eu sou uma pessoa na vida, eu sou uma pessoa no trabalho. Você pode se comportar diferente, mas você é a mesma pessoa. Ou você está precisando de ir no psiquiatra porque você está com desvio de comportamento e de materialidade. Desvio de conduta. Você não trabalha no teatro. Você não incorpora um personagem para estar aqui. Você não incorpora um personagem para fazer o que vocês fazem. Vocês têm que ser vocês, com conhecimento técnico
E aí, a palavra do soft skill, comportamento emocional, as atitudes comportamentais. Então, será que eu estou ouvindo bem? Será que eu não estou ouvindo bem? É porque eu não sou ouvido? Porque a comunicação, ela não é uma via de mão única. Às vezes eu ouço, às vezes eu preciso ouvir. E às vezes eu preciso mais ser ouvido do que falar, do que ouvir as pessoas. Então, se você não está ouvindo bem, veja o que está acontecendo. E se você não está sendo bem ouvido, procure uma forma de tentar se comunicar mais efetivamente. Ouvir e escutar. Será que é a mesma coisa de ouvir e escutar? Ouvir, vocês podem estar falando um monte de coisa aí e eu estar lendo aqui. Eu estou ouvindo vocês. Mas eu só escuto quando eu entendo o que está sendo falado. A escuta ativa. Sabe aquela coisa do... Nossa, eu tenho um exemplo ótimo. Eu estava pensando nisso ontem quando eu estava fazendo esse slide. Eu frequentava uma psicóloga e enquanto eu estava sendo ouvido, ela fazia tô ouvindo, viu? Eu sei como é. Ai, que isso me dava um ódio no coração. Porque eu sabia que ela não estava me ouvindo. O ruim e o bom de você saber das coisas é você saber que aquele profissional, ele não é um bom profissional. Mas é bom, porque você sai daquele profissional para um melhor. Então, eu estou ouvindo ou eu estou escutando? É um pilar. Como eu estou trazendo para a mediação, eu vou usar isso sempre. Eu tenho falado também para a minha equipe isoladamente, não como eu estou fazendo para vocês, uma palestra. E eu trago a ideia de você não tem que ter pressa para encerrar o caso. Você tem que ouvir os detalhes. Você, como até brinquei com a... Eu esqueci o nome de todo mundo, minha gente. A menina aqui do meio, como é seu nome, moça? Lúcia. Como a gente estava brincando aqui com Lúcia. Oh. Como a gente estava brincando aqui com Lúcia, sobre a questão da escuta, não foi? Então, de que forma eu posso fazer cada vez melhor o que eu faço, de forma mais apropriada? Aqui tem essa questão do rapport. Eu peguei, isso aí está numa apostila, eu peguei os detalhes das imagens e trouxe, porque eu achei bem interessante. Ele fala que trazer de volta uma relação. A mediação, em muitos casos, na nossa área, lá na itinerante, a gente entende que muitos dos conflitos, eles se dão por uma disputa boba, e naquele momento a comunicação foi perdida e as relações também. Depois disso, quando se restaura essa comunicação, as afetividades elas voltam, reintegrar a comunicação dessa família em muitos casos. Ela é muito importante. As memórias afetivas, você trazer para dentro da sua expertise ou ouvir de alguém alguma coisa voltada para isso é muito bom. Aqui a minha subdefensora, a gente conversou isso, não foi, doutora? Tempo e gestão de recursos. Eu sempre brinco o seguinte: gastar tempo é perda de tempo.
quando eu não direciono as coisas certas para as coisas certas, eu sempre estou em déficit com alguma outra parte. Vou brincar, saí de noite, fui para um show, fui para um teatro, voltei, dormi mal, dormi tarde, vou dormir mal, vou acordar mal, vou levar mais tempo para fazer as coisas e vou chegar atrasada na palestra daquele rapaz lá do governo. Que coisa feia. Né, doutora? Estou brincando, minha gente, pelo amor de Deus. Quando a gente gerencia bem nossos tempos e nossos recursos, porque o tempo ele é um recurso, a gente pode, de maneira mais significativa, ter uma vida melhor. Nem sempre comer doce é bom, mas às vezes comer doce ele é muito bom. Não, eu que sou diabético. Às vezes, dormir é bom. Às vezes, dormir demais é ruim. Então, como gerenciar o meu tempo? Como gerenciar meus recursos? E aí eu falo da questão do bem-estar, da emoção, das coisas que podem estar acontecendo por um erro, porque, de repente, eu gastei o que eu não tinha, agora eu vou ter que me desdobrar em dois para poder produzir mais. Aonde eu vou fazer? Como eu vou fazer? De que forma eu chego lá? Às vezes a gente acha que, por exemplo, um certo motoqueiro que veio sem capa, ou veio com a capa rasgada, achou que ia dar tempo de chegar aqui 8h30, embora eu não cheguei atrasada. Estou falando de mim. Mas eu saí de casa 8 horas, mas eu estava de moto, dá tempo. Cheguei atrasado. Não atrasado porque, de repente, todo mundo atrasou, porque a chuva atrasou todo mundo. Mas eu podia botar em risco o dia de hoje. Eu podia me machucar. Eu podia machucar alguém. E esse tempo que eu não tenho, porque tudo é o imediatismo. Tudo é para ontem, tudo é para agora. Eu quero muito, eu quero bem feito. Ah, mas isso aí é impossível. Vamos fazer de qualquer jeito e vamos enganando. Mas aí eu vou dizer a vocês, e você como profissional, você se engana? Você consegue se enganar? Ah, não, eu vou me enganar porque o meu outro eu... Então, se você está conversando com um amiguinho imaginário, está com problema. Porque você não consegue se enganar, você não consegue disfarçar para si próprio. E que profissional você está se tornando? Que profissional é você para achar que pode atender alguém de todo jeito, de toda forma, sem tempo, sem condições? Que qualidade de profissional você está se tornando? O tempo, ele é, de uma forma filosófica, um grande inimigo, um grande vilão. Mas quando a gente sabe gerenciar ele é o melhor aliado da sua vida. Então, é para se pensar sobre tempo. Porque o tempo ele é uma coisa irreal. Ele não é uma coisa física, eu não toco nele. Mas, há um segundo atrás, já passou, eu já falei o que eu não devia, ou falei o que devia? Como é que eu vou saber? Pensamento sistêmico. Como a própria palavra diz, é um organismo, é um corpo, é um motor, com suas engrenagens, com seus órgãos, com seus fluidos, com seus defeitos e seus erros. A culpa do motor é da embreagem. A culpa do coração é o pulmão. Será que, se somos um sistema, existe um culpado? Ou todos nós somos culpados? Será que o que eu faço dentro da grande engrenagem geral da vida não está atrapalhando alguém, não está danificando o serviço de alguém? Será que o serviço de alguém não está danificando o meu serviço? Se nós não somos uma boa peça da máquina,
a máquina ela vai estar errada e, na verdade, você nem vai saber qual é o erro da máquina. Porque são construções. Assim como o nosso corpo, ele tem que estar com tudo certo, batendo certo na hora certa, somos também parte de um sistema que, se não batemos certo, todo o resto, ele passa a não funcionar direito. Então, a gente já falou sobre preconceitos, tempos, sistema, comunicação. E aí a gente gera talvez última, não tenho certeza, mas talvez a mais importante, a informação. De que forma a minha informação ela está certa? Onde é que está escrito que o que eu sei é o que eu sei e o que eu sei é o certo? Se o que eu sei estiver errado, se eu estiver fazendo parte de um sistema onde foi construído em cima de marteladas para bater um prego, para bater um parafuso, onde o certo seria uma chave de fenda. Mas a vida inteira todo mundo fez assim, tu tá doido, é? Tu quer inventar agora a roda, é? Não, não quero inventar a roda. Mas de repente a roda ela não está funcionando da maneira certa, porque a vida inteira ela não funcionou da maneira certa. Mas onde é que está escrito isso? Por que o que eu estou falando é o certo e não é errado? De onde foi que eu tirei essas informações? E se eu estiver falando aqui o que está errado? E eu estou aficionando na mente de vocês uma coisa errada. E a gente sabe que o que a gente faz de errado, para a gente desconstruir e reconstruir da maneira certa, leva ainda mais tempo. A desinformação, ela é feita para causar um estrago sem proporções. Mas como saber? Baseado em que eu estou dizendo isso? É claro que eu não ia trazer um estudo científico dizendo que tal pensador, tal fulano, ele falou isso, ele estudou em 1980 e hoje isso é aplicado. Eu não ia trazer um estudo científico, até porque vocês iriam dormir. Estou sentindo um soninho, não vou nem olhar. Vou olhar para baixo para não dizer quem é que está com soninho. A ciência da informação, ela é a construção das palavras. Eu observo empiricamente e eu posso provar cientificamente. Mas, às vezes, eu tenho cientificamente uma coisa em que eu não consigo provar empiricamente. Qual dos dois estão errados? Aquilo que eu não consigo provar no empírico ou aquilo que eu não consigo provar no científico? É porque não está em provar nada para ninguém. Está em observar o que é coerente. Eu faço todos os dias, saio às 8, chego às 9 no trabalho, saio às 10 e volto às 11. Isso está certo. Para quem? Está escrito isso em algum determinado manual de convivência? Se não tem manual de convivência, então como é que eu faço? Alguém me disse. Quem disse? Disse de onde? Então, não é sobre o que fulano falou porque o estagiário, está errado. Não, mas a subdefensora falou, está certo. Eu não estou aqui para eu sempre essa palavra não vou falar não, para não falar besteira. Não é dar mérito a quem tem o maior cargo e ao desrespeito a quem tem o menor cargo. Porque vocês são um organismo. A gente tem o costume de pensar no organograma de uma empresa, de uma instituição, de maneira piramidal, onde o topo sabe e a base apenas carrega pedra.
Se a gente parar para pensar numa sistemática cíclica, que é até base da questão da mediação de conflito, é base da convivência social. Por exemplo, quando eu estudei em publicidade, essa questão da bancada e a plateia assistindo é considerado uma dramatização do poder, onde eu sei, eu sou o poderoso, eu sou o dono da informação e vocês, réis mortais, estão aí só para assistir. Não é sobre eu saber ou vocês não saberem. Fale seu nome, por favor. Por favor. Eu já disse a terceira vez, menina. Esse é o meu mal. Eu só chamo ela de chefe, tá, minha gente? Minha chefe, vou continuar. Minha chefe, ela sabe que a maioria das reuniões, principalmente as de rede que a gente participa, elas são circulares. Por quê? Porque ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Quem está em cima tem que entender que não é que tem mais poder, tem maior responsabilidade. Quem está embaixo não é insignificante, ainda não tem responsabilidades suficiente, porque ainda não tem conhecimento suficiente, e se tem conhecimento suficiente, não houve a oportunidade. Quando a gente para pensar que a vida ela é linear e não verticalizada, a gente tem relações mais aproveitáveis. Eu sempre tive a impetulância de, dentro de qualquer organismo que eu já trabalhei, eu ter essa aproximação com as chefias. Eu sempre, de alguma forma, chegava lá e, de maneira sorrateira e brincalhona, acabava tomando uma amizade e, daqui a pouco, eu estava dentro de uma base, mas é um comportamento meu. Não é para ninguém ser igual a mim, até porque ninguém é igual a ninguém, tá? Se você sabe mais do que o outro, é porque você se esforçou ou ele tem algum problema que ainda não se esforçou. Mas todos nós temos as mesmas capacidades, a não ser que sejamos pessoas atípicas. Então, temos, em algum modo, alguma forma menos adequada ou mais adequada para aprendermos as mesmas coisas. Então, somos iguais e conseguimos fazer as mesmas coisas. Então, a ciência de cada um aqui, cada um tem sua expertise, cada um tem sua convivência, cada um tem sua leitura de mundo, porque você tem uma construção infantil diferente de cada um, até gêmeos são diferentes. Então, por que a gente vai achar que porque eu estou aqui na bancada, eu sou mais importante que vocês? Qualquer um de vocês podia pegar, ler sobre isso aqui e passar para vocês também. Por que eu? Porque eu entrei por essa área. Eu fui estudar a área de comunicação, eu fui estudar a área de sociabilidade, eu fui estudar a área de afetividade. Então, é o que me diferencia de vocês, mas eu não faço o que vocês fazem. Eu sou mais... Eu não seria capaz de fazer o que vocês fazem? Talvez, eu nunca estudei sobre, mas é possível. Então, toda e qualquer ciência, toda e qualquer forma de pensar, ela faz parte de você, como você faz parte dela. Responsabilidade. Mais uma. A gente já falou de gestão de tempo, agora vamos falar das responsabilidades. De trabalho, porque a gente trabalha. Meio ambiente, porque a gente vive no meio ambiente. Tem uma aí que não está, mas eu devia ter colocado. Familiar. Uma das primeiras, se você parar para pensar, um dos primeiros ambientes de mediação de conflito é a nossa casa.
E quem são os mediadores dessa casa? Alguns são avós, alguns são pais e mães, uns são tios, são irmãos mais velhos, porque na casa da minha avó materna, quem era o chefe da casa era a minha tia. E ela não era a mais velha, era a terceira. Mas ela era a mediadora. Até porque ela mediava com a mangueira, mediava com o cipózinho de goiaba, mas ela era mediadora. E a gente tem que entender que se a gente vem de um ambiente que media situações, aí a gente vai para a escola, existe também problemáticas em que o professor é nosso mediador. E aí chega no ponto em que a gente agora é o mediador. O que é que eu faço? Aí é só estudar direito. Para saber tecnicamente como fazer uma mediação, talvez. Mas eu não sou mediador, mas eu medio as coisas lá de casa. Eu medio os conflitos entre as equipes que existem. Que eu sou, de alguma forma, responsável por uma área ou por um território, sei lá. Eu sou o mediador quando eu sou o responsável por uma ação, onde teve a última agora na Arena de Pernambuco, e eu era a pessoa responsável por uma equipe. Se houvesse alguma confusão, eu tinha a última palavra, ou eu ia orientar ao que se fazer. Embora a mediação de conflitos dentro do regime jurídico ou extrajudicial, ele tem uma outra variável, é mais escutar do que fazer ou falar. Mas chega um momento em que a gente, de alguma forma, precisa falar alguma coisa, a gente tem que direcionar alguma coisa. Então, será que eu estou sendo responsável pelo que eu faço? Será que eu sou responsável? A gente falou no começo sobre a questão da responsabilidade das horas, responsabilidade de, porque não é do que eu quero, não é um grande vulto, não é importante. Eu vou chegar mais tarde um pouquinho, que eu estou cansado. Não, isso eu vou chegar bem cedo, porque eu sei que vai dar muita gente e eu quero sentar na frente. O que faz a gente ter esse pensamento? O que faz a gente julgar a oportunidade? Não, mas a importância para eu ser responsável, não. Eu sou responsável porque eu devo ser responsável, não porque eu quero ser responsável. A responsabilidade, ela não está em eu chegar na hora, mas eu muitas vezes fazer a coisa certa, pensar a coisa certa, tomar decisões corretas. Eu não desenhei esse John Lennon, eu peguei. É a responsabilidade pelo seu sucesso. Ninguém vai construir sua carreira, ninguém vai construir o seu profissionalismo, ninguém vai fazer por você ser uma boa pessoa. Se já não estiver na sua cabeça o grau de responsabilidade para eu ser quem eu quero ser, eu nunca vou ser nada e vou reclamar da vida dizendo: me disseram que dava dinheiro fazer isso, me disseram que dava dinheiro estudar o direito ou a comunicação social, tudo liso. Estudar medicina que é o importante, é que dá dinheiro. Mas aí você é negligente com seus atendimentos, suas atividades, e não dá dinheiro do mesmo jeito. Não é a profissão que faz o profissional. É o profissional que faz a sua profissão e o seu eu como profissional. É você. É única e exclusivamente você, o construtor da sua responsabilidade, o construtor da sua vida. Basta pensar, hoje eu tenho 45, tá, minha gente? Mas, eu tenho 20, sei lá, acho que para o direito, 26 é o mais novo de chegar nas carreiras jurídicas, não é isso? 26 anos, já termina, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. 26 anos, vamos fazer 26 anos. E aí você para e pensa, 10 anos, dá para ser um profissional? Será que aos 36 anos eu serei alguém? Aonde eu estarei aos 36 anos? E aí eu paro. E aos 46? Como é que eu vou ser? Aos 56, fazendo as contas, deu 30 anos, né? Se bem que é 35.
61 anos, eu já posso me aposentar? Será que eu quero me aposentar algum dia? Será que eu só estou trabalhando para bater a meta do tempo de aposentadoria e me aposentar? Será que, se bem que essa reforma... ah, meu Deus do céu, não posso falar não que eu apanho. Então, como é... Vamos ter uma base, o que é que eu vou ser aos 60 anos? Alguém já pensou? Porque aqui todo mundo tem, em média, 40, né? Todo mundo tem, em média, 40, né? Então, aos 60 anos... aos 60 anos, aonde eu estarei? Fazendo o quê? Ganhando quanto? Se você não parou para pensar ainda o que eu vou ser daqui a algum tempo, eu acho que você deve estar na profissão errada. Porque não pensar, aí a gente vai ser balconista, não que tenha menor crédito, tá? É porque de balconista você só chega no máximo a gerente da própria empresa. E não precisa muito estudo, não precisa, só precisa trabalhar. Muito esforço, acordar cedo, largar tarde, trabalhar muito. Porque a maioria das profissões, elas têm uma formação que é bem angustiante, que é quase infernizante, onde você deixa de ter vida para estudar, e aí você conclui o curso, no caso de vocês, tiram a OAB, exercer uma profissão para exercer de qualquer jeito, vale a pena? Você não está sendo responsável com você mesmo. É muita leitura, é muito estudo, é muito esforço para não chegar a canto nenhum. Porque alguém mandou eu fazer isso e eu estou fazendo. Me disseram que ganhava dinheirinho. Ganha, doutora? Ganha dinheiro? Ganha, né? Se fizer direitinho, ganha. Ganha. Mas se fizer direitinho. Então, qual é a responsabilidade que você tem com a sua vida profissional? O que mais que vocês precisam estudar? O que mais precisam pensar? Considerações finais. Mas, afinal, o que são soft skills? São as habilidades interpessoais, socioemocionais, que influenciam a forma como interagimos com os outros e como lidamos com situações. Querer ser bom não é ser bom. Mas eu não quero ser bom. Mas ninguém precisa saber disso. Você tem que aparentar ser bom. Eu odeio, eu sou atrasado em tudo, mas no trabalho eu chego na hora. Eu posso ser um desmantelado, um relaxado, com roupa, aparência, mas no trabalho eu estou bem vestido e estou bem afeiçoado. Se você não quer isso para a sua vida, repense. É uma das ferramentas. Avaliar. Se até onde eu cheguei está valendo a pena e se aonde eu vou chegar continua valendo a pena. Porque são muitas coisas, são muitas decisões para você se arrepender daqui a 30 anos, faltando só 5 para se aposentar, não é? É, chefe? Quando você for se aposentar, está morto. Então, minha gente, são ferramentas que não são nada se vocês não quiserem aplicar. Porque, na verdade, nada se torna nada quando a gente não quer. Acima de qualquer coisa, se a gente não desejar querer, a gente não muda, a gente não faz. Ah, esse Tom, ele só está falando isso, ele só está pensando isso, porque ele é da área de comunicação, ele é todo alegrinho. Não. Vindo de lar de violência familiar, passei um bom tempo, fugi de casa, passei um bom tempo sem fazer nada, vim fazer faculdade, eu tinha 29 anos, me formei há pouco,
Estou há 2 anos e meio na empresa que eu estou, mas a vida inteira eu fiz o que eu fiz porque eu gostava de fazer, eu queria fazer. Eu me tornei o que eu me tornei porque eu busquei em algum momento, mas eu comecei atrasado. Se eu tivesse feito faculdade, como normalmente a gente sai do ensino médio aos 17, que foi o meu caso, e tivesse aos 18 na faculdade, teria terminado com 4 anos, estaria com 22 anos. Com 22 anos, eu teria pelo menos mais uns 10 aí para sofrer na mão dos outros, até chegar a um cargo de chefia. Estou fazendo por baixo, viu, minha gente? Mas, fora tudo isso, eu tive uma história de idas e vindas, muita coisa, vou usar até a expressão, complicada para se viver, e ainda hoje tenho problemáticas familiares, tanto a família que eu construí como a família que eu pertenço. Então, se eu estou sorrindo, é porque é necessário sorrir. Se eu estou brincando, é porque eu sei que dessa forma eu vou conquistar pessoas. Como a Manuela mesmo sabe, não? Eu não chego num canto para não brincar com alguém, para não conhecer. Essa menina mesmo aqui eu conheci lá em Candeias, numa ação. Muitos aqui já me viram em ações. E depois a gente se viu de novo na da arena. E eu brinco, eu falo, mas quando eu saio daqui, vou usar a expressão, eu desmonto parte do personagem, porque eu não sou diferente em casa, eu brinco bastante, mas eu também tenho os meus problemas. Eu já tive meus problemas pessoais para trás, e até que eu entendi que isso não era construção de vida para mim. E aí eu mudei. Eu não sou totalmente o que eu sou, mas não deixo de ser o que eu sou, aonde eu não estou. Então, cada um aqui tem uma história de vida. Cada um aqui sofre e pratica violência. Lembrem-se disso. Em algum grau, em alguma esfera, eu pratico violência. Porque é inerente do ser humano. Não venham me dizer que existe esse extraterrestre que diga que não faz o que é errado na vida. Você pode ser muito exemplar ou pouco exemplar, mas você erra, mas também você acerta. Não devo de me diminuir porque eu erro. Eu tenho que buscar, querer melhorar. Mas não significa dizer que eu vou conseguir. Estudo de caso. Eu vou fazer uma colocação, é rápida, vocês podem se pronunciar. É de um caso de mediação. E vamos pensar como eu faria antes das soft skills. E depois a gente vai refazer de novo, pensando nas ferramentas. Será que eu faria do mesmo jeito? Em algum bairro, 2 pessoas, uma mulher e um homem, eles entram em conflito pela disposição da garagem do apartamento. Anteriormente, essa senhora tinha chegado nesse apartamento primeiro, era detentora quase que da responsabilidade de tudo e do espaço do edifício. E chega uma pessoa novata, mais nova, um homem, e ele fala sobre a questão do estacionamento, que originalmente o local é pertencente a ele e não ela, e a forma como ela está estacionando do outro lado, ainda assim atrapalha a sua garagem. Como seria resolvido esse problema? Lembrando que a única máxima dessa senhora é que ela é antiga no prédio.
e ele tem a razão de falar sobre a garagem que é dele. Porém, os dois falam de maneira agressiva e soberba. Como se daria uma situação assim? Voluntário, um de cada vez, calma, um de cada vez. Não dá para gravar. Isso. Uma das habilidades que eu iria aplicar era a escuta individual. Isso. Até porque eu acho que é quase praxe da mediação essa escuta individualizada. Não, assim, não necessariamente, né? A escuta individual é uma das ferramentas que é utilizada na mediação. Ela pode ou não ser aplicada, vai depender do mediador visualizar isso. Mas, no caso de conflito como esse que você está apresentando, eu estando como mediadora, vamos dizer assim, eu faria uma escuta individual, cada um, para que eu pudesse detectar esses sentimentos de cada um deles, para só depois reuni-los. E, obviamente, eu já antes, tendo feito a escuta individual, alguns, eu acredito que a carga, porque é aquela coisa que você falou, da escuta, ouvir ou escutar. E a escuta, ela é primordial na mediação. Nós, aqui na Defensoria Pública, a gente atua mais com a conciliação, onde a gente pode meio que orientar, levar a parte para formar, construir o acordo. São eles quem constroem, mas a gente também pode dar o norte, né? Enquanto que na mediação, não, nem tanto. Temos que ser imparcial, mas sempre observando esse lado, os sentimentos de cada um, para desconstruir aquela coisa da demanda, da briga, entendeu? Então, assim, eu viria individualmente para tentar apaziguar os ânimos, primeiramente. E lá, estando já conversando, eu vou falar como conciliadora. A primeira coisa, uma das coisas que iria ser colocada ali é o direito propriamente dito de cada um. Esse prédio tem uma convenção, tem um regimento interno, porque ali a antiguidade não é posto. Tem que se colocar o que está lá no regulamento, nas cláusulas. Mas, primeiramente, eu ia fazer com que eles entendessem que existe uma lei a ser respeitada, para só a partir daí, eles enxergando isso, tem um regulamento. Esse regulamento ele é imparcial, ele vai amparar o direito dos dois, né? Não vamos dizer que a senhora não tivesse o direito, ela tem sim, teria sim, de fato, porque ela é mais antiga, mas a antiguidade dela não tira o direito do outro. E ali o meu papel seria esse, desconstruir essa demanda da briga, da raiva, e buscar que eles primeiro fossem cordiais, para só depois. E outra, a mediação, ela não necessariamente ela seria só no único momento. Então, é uma coisa que pode se construir ao longo de 2 sessões, 3 sessões, dependendo da situação. Eu acho que eu agiria dessa forma. Mais um voluntário. O pessoal dos estágios aí da vida. Outra coisa importante que ele falou aí, e eu queria deixar aqui para vocês, é o seguinte. A gente, isso aí fica realmente não só para esse estudo de caso, mas para todos. É função nossa, né, do conciliador, a gente, foi algo importante que ele deixou aí, que eu acho que esse ponto vocês não tocaram. A gente tem que observar se aquele caso é um caso que vai realmente valer a pena uma conciliação. Em que sentido? Existem casos em que existe violência, tá? Então, nós temos, inclusive, um direcionamento da nossa corregedoria, que quando existe uma violência doméstica, que não é esse caso, tá? A gente não pode fazer o atendimento, certo?
A gente tem um núcleo especializado para a mulher vítima de violência. Certo. Esse caso, mas aí vocês podem perguntar, tá, mas esse caso não era um homem e uma mulher, um marido e uma esposa, um namorado, um filho com a mãe, porque também pode existir violência não só com marido e mulher, né? A gente pode trazer Até aqui... o próprio Maria da Penha aumentou a esfera de atuação. Isso, a gente pode trazer aqui, querer trazer para a conciliação, por exemplo, um filho com uma mãe idosa. Só que antes a gente precisa saber se existiu violência naquele caso, porque se existiu, essa mulher, ela é vítima de violência, ela não pode ser atendida aqui por alguns aspectos, entre outros, pela revitimização. O sofrimento de a gente colocar uma pessoa daquela na frente da outra é muito grande. E se já existiu a medida protetiva, aí é que a gente não pode mesmo descumprir. Né? A gente até pode, em certos casos, já conversei com a coordenação do núcleo da mulher, né? Da mulher vítima de violência, em alguns casos a gente até tem feito. Né? Quando a gente vê que aquela violência já não existe mais, e quando existe, quando lá, no núcleo da mulher, eles veem que tem uma possibilidade de um acordo, até mesmo virtual, como eu já fiz, uma parte estava aqui e a outra em casa. Eu não trouxe a mulher para cá. Nesse caso não é considerado a aproximação, né? Isso, a mulher ficou em casa e o homem veio. Porque se eu vou fazer uma virtual com uma mulher vítima de violência, ela não sai de casa, ela fica em casa e o homem é que vem, né? Então, nesse caso, a gente pode fazer, se foi detectado pelo núcleo especializado da mulher, que existe uma viabilidade. Porque a revitimização ela pode ser virtual também. A mulher pode não se sentir bem. Por isso que, como a gente tem um núcleo especializado, que tem psicólogo, agente social e defensor especializado. Essa dela para ver se ela se sente ou não. Quando acontece um caso desse, a coordenadora entra em contato comigo e eu realizo. Eu mesmo faço essas sessões, tá? Mas são poucas, porque geralmente quando existe a violência, não existe uma possibilidade de acordo. E aí a gente vai estar, infelizmente, trazendo só mais problema. Né? Apesar de que, quando não há violência, eu sempre explico, a gente tem que fazer o máximo de esforço para que saia aquele acordo, porque o acordo, a gente mostra que uma ação judicial vai demorar anos, às vezes 1 ano, 2, 3, e muitas vezes não trará o resultado que eles querem, e outros tantos benefícios que a gente já sabe que não vem ao caso aqui, da conciliação, porque não é o tema. Né? Mas a gente tem que ter esse cuidado. Ele fala que a senhora que está envolvida perdeu o marido há pouco tempo. O senhor está sempre violentando ela. Então, veja, é uma mulher vítima de violência, não pelo marido, mas por um vizinho. Eu vou forçar esse atendimento aqui ou vou fazer como eles fizeram? Eles notaram que ali não era um ambiente propício e eles encaminharam para o litígio, porque lá os dois não vão ficar frente a frente. Isso. Por isso que a gente tem que ter esse sentimento. Porque o primeiro atendimento, ele faz só o agendamento. Quem vai decidir se vai existir um acordo aqui ou no litígio somos nós, desde a triagem. Na triagem, e depois o defensor já tem um segundo momento, quando se depara com o assistido, também viabilizar se ali vai ser possível fazer ou não. Né? Isso é muito importante. Hoje, na capital, a gente tem... Né, foi um excelente ganho, né, que a gente recebeu agora da nossa gestão, uma psicóloga e assistentes sociais, né, e isso tem ajudado bastante, porque, num caso desse, as meninas sabem o que é que a gente faz. Se essa mulher, por exemplo, eu trouxe e ela começa a chorar, doutora, eu perdi meu marido há pouco tempo e ele só faz, e esse rapaz, meu vizinho, só me xinga. Eu encerro a sessão, eu encaminho para as nossas psicólogas e assistente social, elas vão fazer o atendimento, e aí eu marco 4, 5, 2, 1, quantas sessões forem necessárias. Depois elas são encaminhadas para a rede pública. Ou, se ela disser que tem condição, ela vai procurar um profissional. Isso mesmo eu encaminhando para o litigioso, porque as meninas vão fazer um relatório, vão colocar no nosso sistema solar.
E quando o defensor do litigioso pegar, quando o juiz pegar, ele já tem aquele laudo. Então, não é só encaminhar para o litigioso. Se existe algum tipo de sofrimento, que 99% dos casos existe, a gente tem que encaminhar para o setor psicossocial. Essa pessoa passa pela sessão, mas se eu observar que tem condição de ter, então ela vai passar pelas meninas, as meninas vão marcar, doutora, eu atendi uma vez, eu acho que mais 3 vezes, dá para a gente marcar, então, para daqui a um mês uma nova sessão. Eu marco para daqui a um mês uma nova sessão. Né? Mas, se for um caso, como ele falou, nesse caso tem uma violência. Sim. Então, eu não posso pegar e insistir num acordo onde uma mulher que acabou de perder um marido tem um vizinho que xinga ela dia e noite. E não era só o então, xingamento, assim, dizia que ela não sabia estacionar o carro o tempo inteiro. Você é uma pessoa de jamais idades. Então, você vê que é um caso... Chamava de velha e de burra. Tanto ele quanto ela, né, como eu já fiz algumas vezes aqui com o homem, muitas vezes eu não mando só a mulher que começou a chorar. Né, e o mais importante, muitas vezes, é mandar o homem. Porque é o homem, né, vai também, por exemplo, esse senhor, se ele aceita ir para a psicóloga nossa, a gente vai ter uma grande vantagem. Por quê? Porque quando o juiz recepcionar aquele caso... ele já recepciona de outra forma. Como também eu já peguei casos em que vem para cá, as meninas atendem, vão para um núcleo ocivo, ou de sucessão, ou de família, e quando chega lá, aquela pessoa pode chegar e dizer, naquele momento lá atrás, a gente não tinha possibilidade de um acordo, mas agora a gente tem. Tem como voltar? Então, os coordenadores dos núcleos já sabem disso. Inclusive, eles marcam para mim mesmo. Então, eu vou e recebo de volta. Que bom, agora a gente vai fazer um acordo, não vai precisar fazer uma ação judicial, porque a conciliação ela pode ser feita em qualquer momento. Então, se chegou lá e vê que tem condição de acordo, pode voltar para a gente. Como pode chegar para a gente e a gente vê que não tem, volta para lá, mas a gente tentou mais uma vez. Né? Mas, num caso desse com violência, né, dificilmente a gente vai conseguir resolver aqui, principalmente sem ter ajuda da psicologia para conversar com esses dois. Certo? Só que eu vou defender uma coisa aqui. Quando eu falei com meu amiga, eu me pronunciei... Não, mas você não estava... tendo a visibilidade do total. Não, é o que ele falou. São pontos de vista. É igual a médico. Se a gente for em 5 médicos para falar de uma doença, um diagnóstico diferente. Um pode dizer é tal remédio, outro é uma cirurgia, outro é uma fisioterapia. Mas deixa São pontos de vista. Eu quero só complementar. Sim, entendeu? Até para que os meninos entendam também. É bom para eles. Quando o meu pronunciamento, a medida que eu tomaria, é quando eu já me deparo com a sessão agendada, porque como defensora pública, eu não estou na triagem, certo? Isso. Então, vamos visualizar que ambas as partes já estão na sala e eu, como mediadora, é que eu vou detectar toda essa violência ou não e, principalmente, saber da parte que está sendo violentada se ela tem o desejo de ir mais além, porque tem N casos que a gente atende e a mulher diz, então, doutor, olha, se eu fizer um acordo aqui, eu não quero ir para violência doméstica, eu não quero ir fazer BO, porque a gente orienta. Isso. Então, eu estou falando que é para não confundir os meninos aqui. Deles. Todos esses pontos que Giovana falou, exatamente, são o que a gente segue. Mas a partir, no caso, de quando você... da percepção do defensor. Deles. E cada um tem uma percepção. Claro. Eu utilizo as ferramentas que, obviamente, eu aprendi, Giovana sabe. Eu fiz o curso de mediadora judicial pelo CNJ, o Tribunal de Justiça. Sim. Então, além de defensora, eu sou mediadora judicial. E eu aplico, nas minhas sessões, tudo que eu aprendi nos dois. É isso. Aí, o que ele fala, porque assim, o ponto que eu trouxe foi o seguinte, quando ele falou que ele tentou fazer lá e não conseguiu, e mandou possível, a discussão. Exatamente, a gente está falando praticamente a mesma coisa, mas é para eles entenderem também nesse sentido. Outro ponto importante, né, que eu acho que os estagiários de pós já falaram com vocês, mas eu vou deixar de novo dito. Num caso como esse, se a gente chega a um acordo, por exemplo, cheguei a um acordo, consegui, aí vai ficar assim, a garagem assim, assado. Embaixo tem que se colocar o que é que acontece se não for cumprido.
porque né, a gente recebe, às vezes, os colegas de outros núcleos que nos comunicam que determinada transação que a gente fez não veio com a consequência do não acordo. Esperado. Então, a gente tem que colocar lá o quê? Que nem caso de... Se não acontecer daquela forma, tem que ser aplicado um astrainte, uma multa de tal. Porque, senão, quando ele... Vamos dizer que esse senhor, como seria o caso, eu acho, vai fazer um acordo e aí, depois de 3 meses, ele continua. Se chega no núcleo cível, né, para fazer o cumprimento, que aqui na capital a gente tem um núcleo especializado de cada matéria, né, eu estou falando também para o interior. No interior, a gente sabe que é um só. Então, quando chega lá, a colega não tem como fazer o cumprimento dessa sentença. Um exemplo. Teria até como pedir ao juiz para aplicar uma multa, enfim, tem, mas é mais difícil, né? Então, o ideal é que a gente coloque, e se não for cumprido, como qualquer acordo que a gente faz, tá? A gente vai fazer um contrato com o marceneiro, lá é bom que esteja. Se ele não cumprir em tantos dias, qual vai ser a multa, por exemplo? Então, aqui a gente tem que ter a consequência disso. Por quê? Porque, se não for cumprido, vai acontecer... vai ter aquela consequência lá, a colega, lá no núcleo civil, ou de família ou de sucessão, vai já pedir o cumprimento daquele acordo, pedindo a aplicação daquela multa, né? E a pessoa vai poder, como se diz assim, saber que veio para cá e valeu a pena. Porque o que a gente fez aqui, o juiz lá, ele vai reconhecer que foi algo feito que beneficiou eles. Porque se a gente, veja, se eu coloco um acordo desse e eu esqueço de colocar, o que é que acontece? Né? Em todo acordo, a gente tem que botar aí a consequência de não cumprir. Senão descredibiliza, né? Senão descredibiliza. Já no modelo que veio do tribunal, e já existe lá cláusula de descumprimento. O que acontece é que na hora, porque a gente, né, cada caso é um caso, às vezes, vamos dizer, o estagiário ou o defensor que está supervisionando ali naquele momento, deleta a cláusula de descumprimento. Mas tudo, eu sempre enfatizo, quem fica comigo sabe, se tiver alguma obrigação, tem que haver cláusula de descumprimento. Se essa obrigação for de pecúnia ou não, então tem que ter a cláusula de descumprimento. Eu sempre... Quem fica comigo sabe que eu estou sempre... Aí, essa informação para vocês, né, estagiários, quando forem olhar direitinho se está com essa aplicação, porque, às vezes, apesar de no modelo originário vir isso, por algum copia e cola não chegou. Né? E aqui na capital, o nosso SEJUSC, ele só homologa família, direito de família. Então, quando é cível, a gente vai mandar não para o SEJUSC, a gente vai mandar para a vara cível. E lá na vara cível é mais rígido ainda do que o SEJUSC. Então, a gente precisa ter algo muito bem feito, porque depois vai para uma vara cível. Ou, se não, vai para uma vara de sucessão. E aí precisa ter toda aquela documentação que se faria para o inventário, por exemplo. E o modelo é outro, né, Giovana? Isso, os modelos são diferentes. O modelo que vai para o SEJUSC não é o modelo que vai para uma vara. É diferente. A gente aqui faz aquele acordo, manda para aquela vara, mas o modelo ele é diferente. Então, tem que prestar bem atenção nisso, tá? Pronto, já. A diferença é que o da vara é termo de acordo extrajudicial no título, e do SEJUSC, a gente já tem todo aquele modelinho lá, bonitinho. Então é isso. Mas alguém com alguma opinião diferente do que foi falado ou acrescentar? Não? Sim? Não? Dúvidas sobre o que eu falei, não sobre o que foi dito agora. Não saberia responder, não. Alguma dúvida? Ficou bem explicado? Teve alguma coisa que eu não me expliquei direito? O que a doutora falou, sim. Eu tenho uma... Na verdade, não é uma dúvida, mas sim, queria uma opinião colocação. sua, certo?
Nessas soft eu vou skills... Eu vou cobrar. Eu pago. Nesse modelo que você apresentou para a gente aqui agora, certo? Na sua opinião, no modelo que a gente trabalha, que trabalhamos com estagiários, né? Sim. Supervisionados, você acredita que, para passar esses tipos de habilidades, é interessante reuni-los, fazer uma reunião meio que periódica, tá? Para que ele fosse atualizando cada um, porque os nossos estagiários são rotativos. Passa São de quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Passa 1 ano, renovável por mais 2. Então, a maioria passa 2. Mas, ao longo do tempo, tudo vai se modernizando, tudo vai se atualizando. Aí, na verdade, vão ganhando sentido. nomes diferentes de coisas que a gente já fazia. Ganham nomes científicos. Porque a expressão soft skill é só dizer assim, seja bem educado. Está americanizado, né? Está americanizado. Eu sempre tenho uma brincadeira com os meus filhos que eu digo assim, existe uma palavra portuguesa para essa palavra sul-americana. Então, são comportamentos que a gente perdeu ao longo do tempo. Eu convivo com escolas, porque eu acabo sendo palestrante também desses assuntos de mediação, não de mediação, tá? Mas da parte da comunicação e da política de paz. E aí, quando eu levo para dentro de uma escola, dependendo da faixa etária da criança, eu trago como comunicação não violenta, comunicação assertiva, e não como política de paz, porque política e acabou, aí perdeu-se. E aí, quando eu apresento algumas idades, são coisas que, por incrível que pareça, eles conhecem. Mas por que não fazem? Eu apresentei a uma escola quase que a mesma coisa que eu apresentei aqui, só que aqui tem mais termos técnicos. Mas eu apresentei a uma escola no Caçote, próximo a Jardim de São Paulo, extremamente violenta, onde crianças estavam tendo um comportamento extremamente inadequado. Não vou falar por conta também da pública exposição. E não vou nem dizer o que mas que eles sabiam que era certo. Na verdade, nós sabemos o que é certo. Só que temos mais espaço para não cumprir. Porque se você parar para analisar direitinho, nunca penso na hierarquia piramidal, tá certo? Mas, porque eu poderia dizer, da cabeça e se repercute para os de baixo. Não. Começa no início de algum lado do ciclo e rotaciona isso. E, eu vi fulano fazer, eu vou fazer. Fulano fez, eu também vou fazer. Fulano fez. E daqui a pouco é um ciclo vicioso que, para aprender a fazer o que é errado, é extremamente fácil. Mas para corrigir, eu digo a mesma coisa aos meus filhos. Porque, assim, literalmente, lá em casa não é casa de ferreiro, espeto de pau. Eu cobro coisas dele que mais nenhum pai talvez cobre. Mas eu cobro. E aí eu digo, para vocês fazerem besteira, vocês não perguntam a gente como é que é para fazer. Vocês fazem sozinho. Mas para fazer o certo, por que você está me perguntando? Você não sabe fazer? Então, mas eu me esqueci. Procure buscar na caixinha do esquecimento, porque está lá. E eu seguro. Enquanto der, eu vou segurando até que ou ele lembra, ou eu digo novamente o que é para fazer. Então, a gente tem um ciclo vicioso da repetição do erro. Não vou nem dizer da repetição do mal, porque, poxa, pode não ser mal, pode não ser uma coisa má, pode ser só um erro. Mas é benéfico, mas não é do mal. Mas a gente erra. Então, o ciclo do erro, ele não se inicia dos mais novos. Eu vou ser sincero, dos mais velhos. Os mais antigos é que vão replicando esse erro até que isso se normatiza. O pior problema é a normatização do comportamento errado. Mas como é que a gente constrói?
Isso já está construído, não dá para destruir. Como é que a gente desconstrói? Não dá para desconstruir. A gente vai rebocando. A gente corrige aos poucos até que se consiga criar um comportamento local. Isso precisa ser um comportamento local para que o bom exemplo ele comece a se repetir. Mas é mais fácil o mau comportamento. Estar sempre. Isso. Uma coisa que acontecia comigo, rapidinho, viu, Manuel? Era que eu trabalhei num local onde o patrão ou o chefe, ele reunia sempre. Primeiro eram todos os dias, era uma coisa rápida, um bom dia, tudo bom, vocês estão bem? Alguém está precisando de alguma coisa? Não, então vamos trabalhar. E aí essa reunião passou a ser semanal. Ah, mas aí ele demorava mais um pouco, era uma reunião mais encorpada, para passar alguns procedimentos, para passar uma coisa. E aí essa reunião passou a ser mensal. E até que parou, e tudo desandou. É como uma construção familiar. Se você não tiver tempo para seus filhos, a família ela desanda. Conversei com Giovana, eu digo, Giovana, eu conheço uma pessoa, posso? Aí a gente conversou um dia. Ele tem outras palestras que ele pode estar fazendo aí. Vai ter um dia que eu acho super importante, que eu quero trazer para aqui para vocês, a questão do assistente social e do psicólogo, das atribuições, do que se faz um assistente social e um psicólogo na mediação de conflitos, que é importantíssimo, minha gente. Vocês sabendo disso, vocês já tinham encaminhado tanta gente para a gente estar dando uma orientação ali, que seria até um facilitador para vocês. Que a gente trabalha com a garantia do direito. Ali, e a gente conhece super bem uma rede socioassistencial de tudo, saúde, educação, assistência, tudo. E aí é importante que se tenham esses encontros. Vocês também querendo outros temas, outras coisas, não vou garantir, mas podem estar me pedindo que eu tenho como estar com a rede, estar trazendo alguém para estar tirando essas dúvidas de vocês. Certo? E eu queria agradecer a Tom, a Giovana, que permitiu tudo isso aí. E como articulador, eu visito outras redes. Eu não só trabalho em Jaboatão, eu trabalho em Recife, Olinda, Paulista, Abreu, toda a região metropolitana, porque o programa de mediação itinerante, ele é do Estado, ele é do governo do Estado. Na verdade, a gente está em todas as áreas. A minha atribuição de articulador é região metropolitana. Então, eu conheço um bocadinho de gente, entendeu? Porque eu também tenho que participar dessas reuniões, não só para me fazer conhecido dentro da rede, mas como também conhecer a rede. Foi assim que a gente acabou se conhecendo em uma das reuniões da Regional 2, que é a de Jaboatão, e daí a gente seguiu por outros caminhos, se encontra no canto, sai no outro, se encontra no outro, sai no outro. E aí pode contar comigo, e aí faço minhas palavras dela, contar com ela, para qualquer necessidade a gente está direcionando a dúvida que vocês necessitarem. Pode não ser eu, pode ser outro. Pronto, e aí eu deixo o convite, principalmente para os estagiários, né? A gente faz uma vez no mês, em média, uma oficina de família, que é voltada para os nossos assistidos, que realizaram o exame de DNA. Então, como outras defensorias já fazem isso, a gente não estava fazendo. Eu comecei a fazer o ano passado. É uma oficina, ainda eu vou explicar para eles. Eles fazem a coleta do DNA, depois dessa coleta do DNA. Eles ficam sabendo pelo nosso setor de DNA, que eles vão precisar passar por uma oficina de família para depois eles passarem pelas sessões, né? E aí eu explico, e é bom explicar sempre a eles que a sessão ela não vai ser no mesmo dia da oficina. Eles vão descer e vão agendar, após a oficina, a sua sessão. Porque a gente não teria como atender todo mundo, já que tem sessão que tem 50, tem oficina 60, 70 pessoas, né? A média, geralmente, é de 50 assistidos. Porque se a gente agenda 25 e vem os dois, já são 50. E eles têm comparecido bem, assim... Graças a Deus, a coisa tem sido bem proveitosa, porque se a gente traz o assistido
para explicar para ele o que é que vai acontecer depois do DNA. Quando eles chegam na sessão com vocês, eles já tiraram as dúvidas aqui. Tá certo? Então, eu convido os estagiários, não precisa participar todo mês, por quê? É repetitivo, certo? É repetitivo. Então, todo mês tem. Tem mês que eu faço pela manhã, tem mês que eu faço pela tarde. O próximo é dia 16, à tarde. Porque o último, aliás, manhã, por quê? Porque o último a gente fez justamente à tarde, de 13 horas. Aí, no outro vai ser à tarde, e assim vai. Então, o próximo é pela manhã. A gente vai fazer essa oficina, numa linguagem bem didática, porque é voltada para assistido, né? Não é voltada não é técnico, tá? Mas aí, principalmente aqueles estagiários que vão chegando, como tem todo mês, vocês já vão passando, que faz parte desse curso deles de formação, como se diz, que é ser estagiário, eles participarem, pelo menos, de uma oficina dessa. E, como a de hoje, aí é obrigatório todas, tá? Mas a oficina de família, eles participando de uma, eles já vão ter, vão ter noção. E os nossos assistidos, eles fazem perguntas, e aí vocês também já vão podendo entender direitinho. Tá certo? E vamos fazer também um momento com assistente social e psicólogo da importância, mas de antemão eu já tenho passado isso para vocês, quase que diariamente no grupo, que a gente precisa encaminhar as pessoas para elas, porque dificilmente numa sessão de mediação não há necessidade de uma conciliação e mediação, né? E se durante a sessão eu vejo que está acontecendo algo, que a intervenção da psicóloga ali, ou da assistente social, vai melhorar, eu já chamo durante a sessão. Tá certo? Então, e a gente combinou outra coisa. Na abertura de DNA, elas vão estar presentes. Certo? Tanto porque, se o resultado for positivo, ela vai participar daquela sessão, como também se o resultado for negativo. Certo? Isso já acontece em outras defensorias. Existiam núcleos antes, como o núcleo do Cabanga, como núcleo de Casa Amarela, onde existia psicóloga e assistente social, e essas pessoas passavam primeiro por elas, como é lá no núcleo da mulher. Né? A gente tem feito um pouco diferente, não está indo 100% das pessoas, mas cabe a nós encaminhar, se eu estou atendendo, tá? Alguém, e essa pessoa passa para mim, que tem um filho, que está dando trabalho, que não quer estudar, ou que não está querendo ir ver o pai, o que é que eu faço? As meninas já sabem, eu digo um momentinho, eu já me levanto, passo para elas o caso e continuo a sessão. Falo para elas, olha, quando terminar essa sessão ali, vai vir uma parte para você. E é assim, assim, assado, e volto. Tá? Então, esse caso vai ter que passar por um psicólogo. Certo? Então, cabe a gente fazer esse encaminhamento. Não é o assistido que vai falar que quer. É a gente que tem que observar se ele precisa. Lógico que se ele disser que não quer, não quer. A gente não tem como obrigar. Mas a gente pode conversar para fazer com que ele conheça o serviço e lá elas tentem convencê-lo da importância. Tá? E outra coisa, se chega para a gente alguém e diz, como já chegou várias vezes, porque eu tenho um filho autista, eu não estou conseguindo atendimento. Veja, a gente não vai fazer aquela mediação para aquele alimento e mandar a pessoa embora. A gente vai passar para as meninas, elas vão fazer o atendimento dessa criança, dessa família, e vão encaminhar para a rede. A gente tem um núcleo especializado da fazenda e do consumidor, né? Se tiver plano de saúde, é consumidor, se não tiver fazenda, onde, já com um encaminhamento das meninas, essas pessoas podem ir para lá, para conseguir alguma medicação que elas não estejam conseguindo, lá vai ser mandado ofício. Lá, não estou conseguindo a cirurgia para o meu filho. Muito assunto vem durante a mediação. E a gente precisa saber, e não sabendo, eu estou disponível 24 horas, tirar a dúvida, né? Para saber, eu encaminho para o núcleo, doutora. Então, a gente tem isso nas nossas mãos e as pessoas precisam disso. A gente coloca lá no solar, estou encaminhando também para o núcleo da fazenda, porque a parte não está conseguindo cirurgia. Lá eles vão saber o que vão fazer. Então, está precisando da cirurgia, não sei o quê, aí passa para as meninas, e já bota no solar que vai encaminhar para lá depois. E as meninas, quando elas fazem um atendimento, elas botam no solar, para quem for atender já, esse laudo, o relato do que elas ouviram, porque vai subsidiar uma possível ação. Tá certo?
E só pegando um gancho rapidinho, viu, doutora? Vocês não têm noção, e eu digo, não porque eu vejo vocês, eu nunca vi vocês atuando, mas eu estou falando pelas equipes que eu observo. Vocês não têm noção do que é um assistente social, o psicólogo, ou até mesmo um pedagogo, fazer esse primeiro recebimento, porque, assim, as pessoas não têm problemas porque elas gostam de ter problemas. Elas têm problemas porque elas estão se relacionando de maneira errada. Então, tem uma carga de sentimento antes do problema. Então, ela vai falar da vida, vai falar da mãe, vai falar do filho, vai falar do pai, vai falar do marido, vai falar do irmão, vai falar de todo mundo. Aí deixa a guerra para elas. Isso. E aí vocês entram na parte que é importante jurídica do direito. Só. Isso. Por favor. Ela... Então, a gente não participa das mediações. Os casos chegam para a gente a partir dos encaminhamentos das pessoas que mediam. Né? Então, assim, na mediação, a escuta precisa ser ampliada. Então, o hiperfoco não pode ser só no caso que a pessoa está trazendo. Por exemplo, alimentos. Não é? É como Giovana falou, muitas vezes na mediação, e a gente já participou de algumas, sobretudo quando a gente chegou aqui, a gente via que no momento que a pessoa estava redigindo lá, o outro estava se queixando que o filho isso, ele está assim quietinho, mas ele é grosso, então eles trazem elementos. Já estava ouvindo e não mais escutando, né? Exatamente. Sobre aquela questão de entender o resto. Aí só ouve, e essas informações, muitas vezes preciosas, elas são perdidas, não é? Porque elas não fazem parte necessariamente da mediação. Isso. E é como se elas fossem descartadas. Ela não é o núcleo central do problema, porém, ela só é que partícipe. A gente precisa entender, como você falou, que ninguém tem problema porque procura problema. As pessoas que chegam aqui com problemas, ela não tem só esse problema, ela tem vários outros problemas. Ela tem um histórico de vida. Sobretudo, a hipossuficiência, muitas vezes. A hipossuficiência. A falta de alimentação, a precariedade dos serviços, a dificuldade de acessar serviços. E se a gente pode ser um canal facilitador dessas pessoas acessarem serviços, ainda que não estejam ligados à mediação, por que não? Seja educação, seja saúde, seja um tratamento, seja uma medicação, a gente pode fazer uso dessa rede e do nosso nome como defensoria. Isso. Porque a pessoa chegar com o encaminhamento, por exemplo, num CRAS ou uma pessoa no CREAS, no CAPS AD, chega lá com encaminhamento para que serve o CAPS AD, né? Assinado como sendo da defensoria, o tratamento é diferente. A gente sabe, se a gente pode articular dentro da própria defensoria situações para dar uma celeridade no encaminhamento, por que não? Sabe? E já faço o convite agora oficialmente à doutora, se ela quiser participar das redes ou próximas, ou indicar uma pessoa que possa acompanhar essas reuniões de rede, porque lá a gente ouve muita coisa que depende da defensoria. Aqui sabe-se que tem muita coisa que depende da rede. Então, vamos tentar ver se a gente consegue encaixar. Pode comunicar que eu participo, viu? Se desinteressa a falar com o assistente social, o psicólogo, porque ela diz que não tem solução. E a gente explica, porque todas as vezes quem faz conciliação comigo já sabe o meu perfil. Os estagiários já sabem como é. Eu me apresento como defensora pública, apresento, inclusive, o estagiário, colaborador, que vai digitar o termo, que vai ser passado por nós, e repasso para eles que, se tiver alguma necessidade, nós temos de plantão, de manhã e de tarde, um assistente social e uma psicóloga. Mas eles, meu querido, muitas vezes... Eles já vêm de histórias de psicólogos e assistentes sociais problemáticos. Doutora, eu já passei por muitos e ninguém resolveu. E outra coisa, essas psicólogas que a senhora está falando, ela está aqui... Não serve de nada. Também já dizem isso. Elas estão aqui, eu digo elas estão aqui até para participar, que Tádsia mesmo já participou de algumas comigo, entendeu? Que eu convoquei e obtivemos sucesso,
não é? O êxito foi muito bom com a presença dela, mas tem pessoas que vêm botadas e que não acreditam. Tá entendendo? Assistidos que vêm assim. Lúcia deve passar também por esse momento que deixa eu fazer só uma então, coisa. A gente não vai obrigar, licença, Giovana, a gente não pode obrigar que o assistido receba na sala de conciliação, seja obrigado que a gente tem uma mesa, obrigado ao atendimento. Inclusive, eu digo, olha, veja bem, elas estão aqui todo dia, elas vão marcar outros dias, não é só hoje. Elas vão fazer um trabalho, elas vão fazer um procedimento. Aí sabe o que eles respondem? Doutora, a gente não tem tempo para isso não, nem passagem. Isso agora, não tem tempo nem dinheiro para estar vindo para cá. Não tem tempo para estar aqui. Aí, Ana, vê, como é que funciona, para você ter uma ideia. Porque, assim, como é que funciona no núcleo da mulher, só para dar um exemplo, e como é que funciona nas outras defensorias, tá? As pessoas, elas, quando chegam para o seu atendimento, elas já vão para o assistente social e psicólogo, e depois é que vão para o defensor. Por quê? É porque tem um ciclo muito grande de atendidos também. Aí a gente não colocou esse sistema aqui. Veja, Ana, a gente não colocou ainda, porque as meninas, realmente, a demanda é muito grande para elas aqui na capital. Mas só para entender. Quando eu estou no meio de uma sessão litigante, que eu vejo, defensor, não é a parte. Eu digo, quando você chega no médico, você passa o seu problema para o médico e o médico é que vai dizer o que é que precisa. Então, quem vai dizer o que a senhora precisa aqui é a defensoria. A senhora só traz o problema. Eu vou dizer à senhora se a senhora vai precisar da assistente social e psicólogo ou não. Vamos combinar assim? Igual ao médico, a senhora fala, eu estou com a dor na cabeça que não passa. O médico vai dizer, precisa de uma ressonância, ou ele vai dizer, precisa de uma cirurgia, ou só um analgésico. Tá certo? Então, a gente vai fazer esse encaminhamento para aquele sistema que a gente achar que precisa, para aquele profissional. E, por exemplo, às vezes as meninas me relatam, doutora, eu estou numa sessão que já dura 2 horas, 3 horas. Eu disse, gente, tem algo errado. Se a sessão está durando 2 horas, 3 horas, não sei se vocês sabem, no Sejus que funciona, a Leonara foi de lá, com um cronômetro de 45 minutos, porque já foi estudado por psicólogos, principalmente, que é uma média que se leva para se chegar num acordo. Porque, senão, a gente não está mais fazendo uma mediação, numa conciliação. Já não é mais isso. E foi uma das coisas que eu coloquei lá no começo. Isso, tempo. A gente precisa ter atenção. Então, se eu estou como já aconteceu, se eu estou há 1 hora com uma parte, por exemplo, é porque está havendo algum conflito e eu não estou conseguindo fechar o acordo. Para onde é que eu passo? Psicólogo e assistente social, e remarco para mim mesmo, eu não remarco. Veja, quando vai remarcar é para o próprio profissional, estagiário. Se você está com fulano de tal, fazendo que teve um problema, sempre vai marcar para aquele profissional no dia que ele esteja. Não é marcar para... Não. Eu vou olhar que dia a doutora fulana está, porque a doutora fulana que atendeu a primeira vez, ela vai atender até a última. Então, o que é que eu faço? Já suspendi várias sessões. Já estou com 40 minutos, eu vou precisar que a senhora vá ali naquela salinha. Não tem aquela salinha, venha comigo aqui. Pronto, a senhora vai conversar um pouquinho e depois vai voltar para a minha sala, enquanto eu faço outra sessão. Então, eu levo a assistida, ela conversa e ela volta de outra forma. E se ela disser, eu não tenho tempo, aí eu digo, veja, é igual num dia de uma cirurgia. Quando a senhora vai para o hospital ter menino, a senhora organiza, porque aquele dia é naquele hospital. Então, vamos marcar um dia que a senhora tenha condição de deixar os seus filhos e a sua casa e vir participar com mais calma, porque aqui é igual o dia de uma cirurgia. A gente não pode vir com pressa. A gente tem um limiar, a gente tem um leque de horários para marcar aqui na capital, que é de 8 até a tarde. Então, se a senhora pode marcar de 8, de 3 da tarde, uma sessão com a gente, pode marcar com a psicóloga de 4 da tarde, pode marcar de 8 da manhã. Então, como a gente tem um leque grande, a gente pode remarcar para um outro turno que fique melhor para a senhora. Então, é isso que cabe a nós, profissional, fazer essa intervenção e passar para o setor específico. Porque se uma sessão ela passa de um determinado tempo, ela não rende mais frutos. Parou, antes de mandar para o litigioso, a gente vai encaminhar para o setor certo.